Pessoal, boa noite. Vamos iniciar em 5 minutinhos aí, pessoal, chegando aí, a galera tá aí. Eu escolhi esse tema, eu acho interessante esse tema porque muitos alunos vêm me mostrar caso e têm dúvida, né, cara? Quando extrair. Então eu vou tentar passar para vocês aqui e vou me preocupar com isso, né? Uma metodologia para que vocês consigam fazer e não erre na extração, né? Porque é ruim quando você faz uma extração que não era para você ter feito e é difícil para você conseguir solucionar, né? O caso se torna mais complicado. Então eu vou passar para vocês um método que eu uso, né? De maneira corriqueira, com embasamento científico que a gente usa nessa rotina dos 18 anos. A gente trabalha com ortodontia, né? Então, e eu acho que isso é importante, né? Que a gente vai sedimentando o conceito. Quem está assistindo pela primeira vez aí, que a gente fez inicialmente com uma turma só, e depois a gente abriu para algumas turmas só para testar, e agora a gente está abrindo, a gente vai fazer mensalmente para todas as turmas aí no curso. Então, quem tiver dúvida, é só ir me perguntando aqui, né? Se estiver tendo dúvida, vai me perguntando aí no chat, a gente vai tirando as dúvidas. Mas uma coisa que chama atenção e logo a gente fica já pensando em extração é quando a gente pega um caso onde a gente tem uma discrepância de modelo severa, né? Ou moderada, e aí a gente já liga o alerta da possibilidade de gerar espaço com a extração, né? Uma situação interessante, que seria mais fácil, seria a gente definir pela gravidade do apeamento, né? Então, apeamento leve até 3 milímetros, apeamento moderado até mais ou menos 6, e daí para frente, né, 6, 7, e daí para frente o apeamento severo. E a partir daí lançar a mão de alguns artifícios. Apeamento severo, extração. Apeamento moderado, desgaste, expansão. Apeamento leve, desgaste. Mas na realidade nós não trabalhamos assim, né? Você já tem essa consciência. Então, na realidade, como a gente está vendo aqui na tela, né, esse caso seria um caso, na parte superior, um caso com apeamento bem leve, né, na parte mediana, um apeamento moderado, e aqui na parte inferior, um apeamento mais severo. Mas não vai ser isso, né? A gente vê aqui o canino bem fora. Então, não vai ser isso que vai definir se a gente vai ter que extrair ou não, né? Como a gente já viu no curso, essa nossa perspectiva, a gente vai usar outros métodos, né? Que a gente vai trabalhar aqui agora. Uma coisa que é importante é a gente viabilizar a análise de modelo no nosso consultório. Porque não é uma realidade você ficar pegando modelinho, né? Ainda mais hoje que a gente tem problema de espaço físico, né? Dentro dos nossos consultórios, às vezes você não tem um modelo próximo de você, então não é muito comum a gente ficar pegando modelo, pegando paquinho e ficar medindo, né? Às vezes não é muito viável com a quantidade de pacientes que a gente tem. Então, em Bauru, quando eu comecei minha formação em 98, a gente, né, o professor Guilherme Jansson trabalhava isso com a gente. Então, uma das coisas que eu acho que às vezes falta é a gente ter ideia mais ou menos em média do tamanho dentário, né? Cada dente mais ou menos qual seria a sua largura média distal. Então, esse trabalho do Vasconcelos e Yamaguchi, da Dental Press, ele é interessante. Em 2005, quando ele pega uma amostra de oclusão normal em brasileiros, ele faz mais ou menos as medianas de cada dente. Então, a gente tem lá o central superior mais ou menos 9 milímetros, lateral 7, e assim vai, né? E no arco inferior a gente tem os dentes com uma dimensão um pouco menor, mas a gente tem em média mais ou menos isso. É interessante que a gente tenha isso em mente para a gente poder trabalhar essa parte do apeamento de uma maneira, às vezes, até na própria fotografia ou até na própria boca do paciente, né, de uma maneira direta. Eu vou utilizar esse arco dentário aqui inferior como referência, né? Como é que a gente trabalha? Claro, eu posso pegar um modelo, né? Posso pegar um modelo e medir com um paquímetro ali, que vai me dar mais trabalho. Ou eu posso fazer uma análise mais clínica, que é o que a gente faz e que eu faço de uma maneira rotineira, tendo a ideia mais ou menos do tamanho médio distal de cada dente. Então, eu vou começar sempre de mesial de primeiro molar para anterior. Então, ó, se a gente seguir daqui, né, desse ponto, da mesial até aqui, ó, eu não tenho apeamento algum, né? Então, aqui eu tenho zero de discrepância de modelo.
ok? Então, aqui eu tenho zero de discrepância de modelo, até o pré. Quando eu chego aqui no canino, para eu zerar esse giro dele aqui, essa ectopia, eu vou precisar de um espaço. Então eu vejo aqui que eu estou mais ou menos na terça parte desse canino inferior. E o canino inferior teria mais ou menos 8 de média. Então, dividindo 8 por 3, né, eu teria mais ou menos 2,5 de problema aqui para zerar esse apiamento. Então, zerei em 2,5. Tem outro quebra aqui entre o lateral e o central. Né? Vou botar aqui mais ou menos de meio. Eu já vou para 3 de problema, 0 problema aqui. Aqui é a mesma coisa, tem mais uma desequalização de ponto contato. Vou contar mais meio. Né? Vou para 3,5. E aqui, ó, se a gente olhar esse canino carregando para cá, se olhar esse canino aqui, eu tenho quase que metade dele fora do arco. Né? Então, metade do canino eu vou botar 4. Então, eu já vou ir para um apiamento de quase 8 milímetros, 7 a 8 milímetros, mais ou menos. É evidente que se no meu caso, se for interessante eu analisar no detalhe real, eu vou usar o paquímetro. Mas eu acho que é bastante interessante, o professor Guilherme Johnson trabalhava com a gente em Bauru assim, eu já tenho uma ideia. Esse caso aqui, eu acho que no arco inferior eu tenho mais ou menos 8 milímetros de apeamento. Acho que ficou bem razoável. Sempre tendo ideia, trazendo de mesial de molar para frente e tendo uma ideia mais ou menos de quanto mais ou menos em média eu tenho o tamanho médio distal de cada grupo de dentes. E aí eu vou definindo mais ou menos a quantidade de apeamento que eu tenho, se eu tenho um apeamento mais severo, se eu tenho um apeamento mais leve. Então, eu acho essa metodologia interessante. Então, sempre tenho em mente. Uma outra coisa que eu não falei, essa aula fica gravada e aí depois o Jean disponibiliza o link para vocês, que é interessante essa tela, né? Vocês pegarem, mas esse trabalho aqui é só entrar no Google, colocar lá tamanho médio distal, e aí vai aparecer esse trabalho aqui do Yamaguchi e Vasconcelos. Aí é legal baixar e ter no computador, e aí, né, ter mais ou menos a ideia do tamanho de cada dente. Aí você pode trabalhar dessa maneira que eu estou falando, diretamente no paciente ou na foto, de maneira a não precisar pegar o modelo e você ter uma ideia mais ou menos de quantidade de espaço. Se ela é mediana ou se ela é severa. Então, essa situação inicial da quantidade do apiamento, ou seja, da discrepância de modelo, evidentemente que ela é importante, mas ela não vai ser decisiva. E por que eu coloco que existem duas situações clínicas que chamam a gente para extração? A primeira é o apiamento, né? Você olha um apiamento severo, você já liga o alerta que pode ser um caso de extração. O segundo ponto é quando você tem uma protusão, né, que faz que o paciente não tenha um vedamento labial de maneira adequada, ou que ele tem até vedamento, mas tem um vedamento com protusão labial. E aí, às vezes, até a queixa do paciente vai ligar o nosso alerta que pode ser um caso de extração. Então, começando pelo alinhamento, evidentemente que vai ser importante para a gente definir a quantidade, mais ou menos, de apeamento que eu tenho. E aí, qual é a metodologia que eu uso na minha clínica? Peguei um caso que tem um apeamento severo, né? Dando um exemplo lá, vamos lá, igual esse caso que a gente viu agora, 8 milímetros. O que eu vou pensar? Quais os movimentos que eu posso fazer na minha arcada que geram espaço? Então, além da extração e do desgaste, né, que eu já pensei em extrair, tudo bem, isso daí, diferente do apeamento severo, eu vou pensar realmente que existe essa possibilidade. Agora, para que eu fuja da extração, que é a nossa filosofia, né, não extrair em todos os casos, então, para que eu fuja da extração e faça um tratamento mais conservador, que é a nossa filosofia de trabalho, o que eu tenho em mãos, em termos de movimento para gerar espaço? Eu tenho a protrusão, né? Quando eu protuo, eu aumento o perímetro, o comprimento do arco dentário e eu consigo espaço. Eu tenho a expansão, eu tenho a distalização de molares, né? Eu posso jogar o molar mais para distal e gerar espaço. E eu tenho também a desangulação, né? Que a gente aprendeu no curso. O dente angulado ele está ocupando mais espaço do que um dente verticalizado. Então eu tenho esses três artifícios. O que vai definir se eu posso protuir ou não? O que vai definir se eu posso expandir ou não, né? Distalizar, desangular. Então vamos trabalhar então agora cada tópico, né? Então, refazendo a nossa metodologia. Peguei um caso e acho que extração porque está com muito apeamento. Então eu vou fazer essas 4 perguntas. Posso protuir? Posso expandir? Posso distalizar? Posso desangular? Como que eu vou responder essa pergunta? Então vamos começar pela protrusão. Protrusão, né? O que seria protrusão? É aquela inclinação exagerada, né, do dente para vestibular que vai impossibilitar um assentamento labial normal.
Porque às vezes você pode até ter um vedamento labial passivo, mas o lábio está protuso, né? Pela aquela inclinação exagerada dos incisivos. Então, isso daí seria a protrusão. Como é que eu vou definir, então, no meu caso clínico, se eu posso protuir um pouco mais ou não? Então, é o que a gente mais ou menos já trabalhou no curso, né? Então, aqui eu vou abrir algumas telas aqui com alguns pacientes para que a gente possa trabalhar no caso clínico esses conceitos que a gente já vem trabalhando. Então, o principal recurso que eu vou ter, principal, é a análise facial. Eu preciso analisar o meu paciente em termos de face e conversar com ele sobre as suas queixas também. Então, vamos pegar essa paciente aqui, que eu vou colocar na tela. Vou colocar primeiro ela numa imagem frontal sem expressão, né? Frontal séria, sem não frontal sorrindo. Então, você nota que ela tem proporção entre os terços, ela está aí com quase 14 anos, então ela tem, só confirmar a idade dela, 12 anos e meio, né? 12 anos e meio. Então, ela tem uma linha que esse pescoço boa, um pogone um pouquinho à frente, parece para a idade, né? Mas é uma menina com a mandíbula um pouco forte, mas bem equilibrada, principalmente verticalmente falando. Ela tem uma tendência mais a raça parda, né? O melanoderme, então ela tem um lábio mais espesso. Né? A raça é importante porque quanto maior a tendência de leucoderma, maior é a chance de não aceitar protusão. Né? Então, os indivíduos brancos que têm lábio fino não aceitam muita protusão. A protusão marca mais. Os indivíduos que têm lábio mais espesso, são da raça melanoderma, aceitam um pouco mais de protusão. Então, note que ela tem um ângulo nasolabial, ó, se a gente for marcar o ângulo nasolabial dela, ela tem um ângulo nasolabial razoável, né? Ele não é aberto, ele é um pouco fechado, mas não muito fechado. Eu acho que ela tem um ângulo nasolabial razoável. Vamos ver ela na imagem sorrindo, a gente tem uma ideia de como que ela apresenta o sorriso. O sorriso dela não está pleno, mas notem que eu não tenho uma presença efetiva dos incisivos. E quando eu olho também da imagem lateral, que a gente acabou de desenhar, dá para a gente notar, deixa eu apagar aqui, dá para a gente notar aqui, eu estou de frente a uma paciente que assenta o lábio de maneira adequada, tendo uma sobra de tecido pela espessura do lábio, não pela presença dos incisivos. E aí eu posso utilizar como complementação uma imagem que a gente hoje está usando muito, e vocês no consultório, se você tiver a oportunidade, né? Hoje a gente faz até foto, que não é o mais ideal, até de celular, mas a gente pode ter uma câmerazinha até compacta. Você pode fazer uma foto essa aqui. A gente está atualmente usando muito essa foto para a gente tirar essa dúvida, né? Quando a gente tem dúvida se a gente tem protrusão ou não. Ó. Que é uma imagem lateral. Olha aí, é uma imagem lateral que a gente pede a paciente para sorrir. Então, quando eu peço a paciente para sorrir nessa posição lateral, eu consigo analisar bem a inclinação que eu tenho incisivo e o quanto que essa inclinação está sendo representativa para gerar uma protusão labial ou não. Então, notem que essa paciente ela não tinha queixa de protusão, eu acho o lábio bem suportado, o ângulo nasolabial bom e uma boa inclinação que suporta bem o lábio. Essa imagem lateral sorrindo, que não é protocolo de documentação ortodôntica, era interessante para tirar essa dúvida, né, nossa. E como complementação, eu uso a teleradiografia, né? Então, só como complementação. Então, nesse momento aqui, eu notei que a paciente tem um ângulo nasolabial normal, o lábio está sentando bem, no sorriso eu acho que aqui o incisivo está bem posicionado, eu converso com ela sobre isso. Ah, não, doutor, o que eu acho mais é o apiamento é que me incomoda, eu não acho meu dente projetado, né? E aí eu confirmo esse meu diagnóstico, aí eu vou para a tele apenas para complementar. E existe uma medida que a gente trabalha pedindo análise de USP, né? Que vem já na documentação, que você pode pedir, eu acho que isso é uma dúvida de aluno. Qual a análise que eu peço? Você pode pedir análise de USP, né? Uma análise que vai te ajudar a complementar essas situações esqueléticas, ó, SNA, SNB, ANB, e pode te ajudar também a complementar essa análise que a gente está falando sobre a inclinação do incisivo. E aí você pode usar a parte mais alta, né, do crânio, que seria o ponto N até o ponto A, lembra? Eu tenho NA,
e o longo eixo do incisivo. Tá? Então, vou delinear aqui o longo eixo do incisivo. Então, tem a linha NA e aqui a linha do longo eixo do incisivo. E aí eu tenho um ângulo aqui, ó, que é o ângulo 1.NA. Todo mundo entendeu isso aí? E 1.NA, o normal dele é 22. Então, quanto mais inclinado o incisivo, maior vai ficar esse ângulo, né? Essa linha, ela vai ficar mais inclinada e eu tenho esse ângulo mais aberto. Tá? Então, o normal 22 graus. Vamos olhar essa menina, ela está aqui com 30, tá vendo? Então, 1.NA, o dela está 30. Então, cefalometricamente está aumentado. Né? Mas clinicamente isso não é representativo. Eu sei que eu estou de frente a um caso que ela está com uma projeção de incisivo razoável, até com um pouco de vestibularização, mas não é decisivo clinicamente para que nem eu faça extração e nem se ela tiver um mapeamento que eu protua mais, não dá para protuir. Esse seria um caso, quero fugir de extração, dá para protuir? Não dá para protuir. Mas também não vou definir extração para retroinclinar esse incisivo. Eu acho que ele está razoável. Uma outra linha também que eu falo muito em aula, que é importante, é usar a borda posterior da órbita como referência. E aí o longo eixo do incisivo passando atrás da borda posterior da órbita. Tá? Pode passar um pouco mais atrás, de 2 a 4 milímetros, ou próximo. Tá? Então, nota que o incisivo acho que está razoável em relação a essa parte de órbita, de base de crânio, de NA, que eu posso usar como referência. Então, eu vejo que essa paciente tem um incisivo numa posição que não vale a pena nem eu retroinclinar e nem vale a pena eu protuir também. Esse caso. Então, vou imaginar que é um caso que tem um mapeamento bom, vou pensar em arrumar espaço para protusão. Não dá. Por quê? Porque clinicamente a paciente me mostrou isso, fazendo uma análise de frontal do assentamento labial, ela sorrindo, e eu comungando a queixa dela, conversando o que ela acha da inclinação dos dentes, mais a complementação da teleradiografia utilizando 1.NA, é uma boa medida, e a órbita também como uma região mais próxima da base do crânio, como referência para que eu defina se eu tenho uma inclinação exagerada ou não. Então, essa é a nossa metodologia. Mas notem que o principal recurso foi a face, foi a análise que eu fiz em relação à face. Vamos ver um outro paciente aqui, onde a gente vai ver uma situação diferente. Ó. Vou colocar aqui a imagem lateral dele. Olha, então o paciente que a gente nota que ele tem um erro na mandíbula, né, linha queixo-pescoço pequena, ele é padrão Bruno, mas não vamos focar nisso, vamos focar nessa região de pré-maxila. Então, nota que ele tem um ângulo nasolabial diferente da menina, é um ângulo nasolabial aberto. Né? Então, assim, me parece que ele pode até ter incisivos reto-inclinados, mas eu vou precisar fazer uma análise dele sorrindo para que eu consiga ter uma visão melhor. Então, quando eu analiso ele sorrindo, eu acho o incisivo dele um pouco mais próximo do lábio inferior e um pouco reto-inclinado. Vou analisar intrabucal também. Ah lá, quando eu olho a imagem lateral, fica nítido que esses dentes estão um pouco reto-inclinados. Então, aqui seria um caso que eu posso protuir um pouco. Né? E eu vou usar a tele para confirmar isso. Será que realmente eu posso protuir um pouco? E aí eu vou de novo lá, ó, 1.NA. Vamos lá para 1.NA aqui, ó, na medida, né? Para não precisar ficar traçando lá. 21, o normal é 22, tá vendo? Então, eu acho que esse incisivo realmente ele aceita uma protusão um pouco maior. E aí, se a gente faz o longo eixo dele, analisando, tendo como referência a órbita, eu tenho, olha lá, a mesma coisa, ó. Eu tenho aqui, ó, ele passando à frente da borda posterior da órbita, que seria essa referência que eu tenho. Então, eu tenho um dente um pouco retroinclinado. Então, se eu tenho apinhamento aqui, estou pensando em não extrair, a protusão é aceitável, porque ele tem um ângulo nasolabial aberto, notem aqui. Eu vi uma certa retroinclinação clinicamente quando ele sorri, e quando eu vou para a tele, confirma nessa inclinação usando, por exemplo, 1.NA como referência, que seria esse ângulo aqui, e a borda posterior da órbita como referência. Ok? Tá todo mundo entendendo, gente? Nós estamos com quase 20 pessoas aí, todo mundo está entendendo. Alguém tem alguma dúvida e queira que eu foque em alguma outra coisa aqui sobre protusão? Estou esperando. Paulo que respondeu, todo mundo está bem, né? Então, assim, a metodologia que eu uso é essa. Face, peço o paciente para sorrir, analiso, comungo isso com o paciente, com o responsável,
e aí depois só eu analiso boca, avalio se tem reta inclinação, olhando de imagem lateral e teleradiografia. E aí a teleradiografia eu vou usar essas medidas, 1.NA, e eu posso utilizar também a referência da órbita. Existe também uma outra linha, gente, a gente pode ver, se eu não me engano, não é Ricketts, não. Acho que é Steiner, o Riedel, que você usa o plano palatino, né, que seria 1 pp. Né? Até se tiver algum aluno que está trabalhando com a Estela e com o Davi naquela pesquisa que a gente está desenvolvendo do cefalométrico, não sei se tem aí, se a Débora está aí. Tá, então aqui, ó, seria o plano palatino e o longo eixo decisivo, tá? Se eu não me engano, o normal, posso estar errando, acho que é 120, alguma coisa assim. E também é uma outra referência, só como complementação, que vai limitar é a análise clínica. Tá? Então, protusão, eu vou definir se eu posso ou não, analisando esses aspectos. Aí vamos pegar só um outro caso para a gente falar também da inclinação. Esse caso aqui vocês já viram, só para a gente poder notar que seria isso, né? Ok? Então, olha lá, quando você olha, denota na face do paciente e no modelo, né, que eu tenho realmente uma reta inclinação marcada. A tele vai me ajudar aqui, por exemplo? Não, aqui eu já defini, ó, esse caso pode protuir, independente de olhar a tele. Eu vou olhar a tele só para ver, né, se realmente eu estou certo. E aqui eu tenho uma imagem ruim, né, porque ela está uma imagem de vários incisivos, né, mas mais ou menos eu tenho incisivo aqui, ó, nessa inclinação aqui. E aí eu tenho a borda posterior da órbita bem lá atrás, né? E aí, quando ele dá aquele sorriso, tem aquela imagem ruim. Né? Então, esse aqui é um caso que dá para protuir bastante, ou seja, eu tenho reta inclinação incisiva. Quando eu tenho reta inclinação, eu posso usar também, né, aquele 131 graus, né, que é o longo eixo dos dois incisivos. O longo eixo do incisivo inferior e o longo eixo do incisivo superior. Eu posso utilizar também. Né? A gente fala muito isso em aula. Né? Aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, formado com longo eixo do incisivo superior e inferior. Tá? Normal 130. Quanto mais reto inclinado, maior vai estar esse ângulo aqui. Tá? Então, a gente pode usar, quando nota uma reta inclinação clínica, analiso como complementar. Teve uma turma, se eu não me engano, a turma 18, né, que conversou com o Ronaldo, com a Adriana. Poxa, a gente queria ter alguma coisa de cefalometria para saber quando extrair, né? Eu acho que foi mais ou menos assim, não sei, eu estava presente, mas não é dessa maneira, a nossa filosofia não é dessa maneira, né? Não é cefalometricamente nem a quantidade de apiamento. A quantidade de apiamento me chama para extração e eu vou avaliar se aquele caso, individualmente, ele aceita de acordo com esses parâmetros que eu falei agora. Posso expandir? Posso protuir? Posso desangular? Posso distalizar molar? Então, aí como é que eu faço? Posso protuir? Eu uso essa metodologia. Primeiro face, depois só como complementar a cefalometria e mais a queixa do paciente. Todo mundo entendeu essa parte da protusão, então? Beleza, quem não entendeu aí, a galera tá falando sim aqui, tá? Aí o Paulo tá perguntando aqui, analisando o ângulo interincisivo, o padrão 2. Analisando, se o cara tiver compensado o arco inferior e superior, ele vai ter uma tendência, mesmo assim, a ter o ângulo interincisivo um pouco mais fechado, Paulo, porque o ímpar vai estar aumentado, né? Então ele vai ter essa tendência. Tá? Então, assim, é analisar a face e analisar o modelo. Quando você tem os incisivos reto inclinados superior e inferior, a tendência é que você tenha um ângulo incisivo aberto, independente do padrão. Agora, se ele tiver uma compensação inferior muito grande, aí você vai diminuir esse ângulo, ele vai ter uma tendência a se aproximar do normal, né? Porque na realidade a compensação superior ela vai verticalizar o dente superior, mas a compensação inferior vestibulariza. Né? Então, assim, você vai ter uma mudança em termos de número, mas não sei se ele vai ser representativo de, de, de mascarar, né? De te enganar, né? Vamos dizer assim. Então é só analisar a questão da compensação. Todo mundo entendeu isso aí, então? A parte da protrusão, então, é face como recurso principal, analisar o paciente no sorriso, comungar com ele e analisar a teleradiografia. Tá?
Então, o que eu estou de olho? Se o cara tem uma protusão que impossibilita o lábio assentar de maneira adequada, ou seja, ele está bicudo, o lábio está protuso, pode até vedar passivamente, mas está protuso. Ou o lábio está vedando ativamente porque o incisivo virou um obstáculo. Tá? E aí, então eu vou definir que eu não posso protuir ou tenho até que retroinclinar. Tá? Então, protusão eu vou definir dessa maneira. Ok? Vamos pular então para a expansão. Como é que eu vou definir expansão? Eu tenho dois parâmetros na expansão. Primeira coisa, eu vou pedir o paciente para dar um sorriso amplo ou na fotografia, vou avaliar o corredor bucal. O corredor bucal vai ser aquela distância que eu vou ter entre a vestibular dos dentes posteriores e a mucosa jugal. Tá? Então, vou aqui pegar uma apresentação aqui com alguns casos para a gente poder trabalhar isso. E mais o formato do ar, né? Esses dois parâmetros que eu vou ter nessa situação transversal. Então, esse caso aqui é um caso que vocês já viram também, ele é bem clássico, então eu vou utilizar ele para que a gente tenha aqui como referência. Só um momento aqui, tá aqui, ó. Então, olha só, essa menina, né? Então, eu peço para ela dar um sorriso. Olha a distância que eu tenho, né, dos incisivos. Isso aqui é um caso, né, grave, mas olha a distância que eu tenho dos incisivos, desculpa, da vestibular dos dentes posteriores para a mucosa jugal. Então, está enorme. Né? É claro que ela está em fase de crescimento, vou usar uma expansão rápida do maxila, mas não é sobre isso que a gente quer conversar. Estou querendo conversar que eu posso realmente expandir, que seja osso ou dente. Nesse caso aqui é o osso também que estou vendo a gengiva, mas é um caso que me pede expansão. Agora, olha esse caso aqui, ó. É um caso, ó, que a menina ela está dando um sorriso pleno, né, forçado, e olha como que a face vestibular decisiva já ocupou praticamente aquele sorriso panorâmico. Então, eu não posso, é uma paciente padrão 3, que ela está com uma compensação transversal no arco superior. E se eu tenho um apiamento severo, eu não posso expandir mais, né? Senão eu vou jogar o dente para onde? Olha o arco dela, como o superior está amplo, com torque vestibular de premolares superiores pela compensação. Então, é um caso que eu não tem como, seriam dois extremos, não tem como expandir. Como é que eu defino isso? Face, face e formato da arcada. Então, nota que esse aqui eu estou marcada, eu chamaria de um transversal over, né? E agora vamos ver aqui uma arcada onde me pede expansão, que seja óssea ou dentária. Como é que vai ser essa arcada que me pede expansão? Ela vai ter um formato triangular. Vou pegar aqui uma... desculpa aqui, acho que eu saí errado. Vou pegar uma aqui, um caso aqui de uma arcada que me pede expansão. Olha esse arco aqui, ó. Vou ter sempre o segundo molar e primeiro numa posição mais vestibularizada em relação aos demais dentes premolares e caninos, fechando e dando um arco num formato bem triangular, ó, fica bem visível. Nota que aqui eu estou com um paciente adulto, onde eu não tenho como fazer expansão óssea, mas eu acho que é razoável pensar numa expansão só a nível de inclinação de dentes, né? Onde eu vou pegar o meu diagrama, né? E vou criar um diagrama, por exemplo, C3A5, né? Usando o primeiro molar como referência, vai passar por fora de caninos e premolares, vai tocar no incisivo lá na frente, eu vou abrir o arco dessa maneira. Né? Eu acho que é razoável pensar assim. Né? Então, é um caso, por exemplo, que eu consigo expandir. Por quê? Porque eu tenho um formato de arco triangular e eu fazendo análise facial, né? Precisaria botar esse menino, eu não tenho a imagem dele aqui sorrindo, mas eu precisaria avaliar a imagem dele de face sorrindo, sorriso pleno e amplo, para que eu possa avaliar e provavelmente o que eu vou ter é um arco, um corredor bucal aumentado. Então, aceita a expansão. Foi o que a gente realizou nele. Notem que agora eu tenho o formato, olha lá, C3A5. Né? Então, eu pego lá fora. Tá bravo hoje, gente. Estou com a gripe danada e a mão tá tremendo aqui, que é a minha. Tá? Então, olha lá. E aí eu tenho um arco bem mais parabólico, próximo de uma normalidade, que eu levei, né, a uma situação de correção, resgatando a forma. Né? Então, eu tinha um formato triangular, tornei um formato parabólico. Isso vai me gerar espaço. Então, se eu tenho um apinhamento superior nesse caso, posso expandir, porque eu estou de frente a um formato triangular. Vamos aqui olhar a Amanda, ó, que a gente tem também as imagens intrabucais. Vamos ver se eu tenho aqui esse privilégio. Olha lá, o sorriso dela não está pleno, né? Ela está com 12 anos e meio, mas eu consigo
observar que eu tenho uma certa distância, né? A imagem está longe, mas eu tenho uma certa distância. Eu acho que, de repente, eu posso expandir um pouquinho se ela tiver um pouco de apiamento. Vamos analisar no modelo e vamos ver se eu tenho... Ah lá, eu tenho, na realidade, um arco bom e eu tenho os pré-molares só, que eu posso expandir um pouquinho. Então, é um caso que eu posso expandir um pouco os pré-molares e não vou ganhar tanto espaço para diluir esse apiamento. Tá? Como é que eu estou vendo isso? Pela forma do arco, que ela não é triangular, ela é bem parabólica, com erros de desalinhamento em algumas regiões, e a face, que também não me mostra um corredor bucal pleno. O corredor bucal é pequeno, então é um caso que eu posso expandir pouco, portanto eu vou ganhar pouco espaço. Não posso especular. Então essa menina, eu não posso protuir, não posso expandir muito. A coisa, o cerco vai se fechando. Vamos analisar o Vitor, que a gente viu anteriormente. Vamos analisar a questão do corredor bucal. Ó, o Vitor já tem um corredor mais amplo, se a gente olhar. E vamos ver a imagem oclusal. Olha lá, eu acho que eu posso resgatar a forma tendo o segundo molar como referência. Esse caso, se comparado ao outro, eu consigo uma expansão maior. Ó, notem aqui como que eu... olha o arco inferior se eu trabalhar no C3 a 5. Olha como é que eu tiro os pré-molares dessa situação usando o segundo molar como referência. Eu consigo um pouco de espaço. Mesma coisa no arco superior. Ó, consigo um pouco de espaço. Então, eu acho que eu consigo aqui um espaço moderado com expansão. Ele também é um caso que tem reta inclinação, mais um pouquinho de espaço com a reta inclinação. Então, é o caso dele, esse apeamento já se torna não tão severo quanto da menina, porque a menina não pode protuir, não pode expandir. O dele, eu usando essa metodologia de analisar o formato do arco e o corredor bucal na análise facial, eu consigo dizer que esse menino aceita um pouco de protusão e um pouco de expansão. Então, é um caso onde esse apeamento não me apavora tanto, já o da menina não. Então, ó, resumindo, expansão, voltando à nossa tela, quem quiser anotar aí. Perdido aqui. Então, ó, voltando à nossa tela, eu tenho avaliar o corredor bucal, no sorriso, e analisar o formato do arco. Muito comum o arco que aceita expansão ter primeiros e segundos molares numa situação mais vestibularizada em relação a pré-molares e caninos. E aí eu posso, para ir, provavelmente no sorriso eu vou ter um corredor bucal um pouco mais amplo, e aí eu posso especular ou resgatar a forma, né, e gerar algum tipo de expansão. E nos casos das crianças que ainda estão em crescimento, eu posso lançar a mão da expansão rápida, né, que seria uma outra ideia. Protrusão e expansão, tudo ok? Só ressaltando, ó, que a gente tem que sempre utilizar as características do paciente, né? Além dessa questão da forma que a gente está trabalhando. Qual a característica do paciente? Protrusão. Paciente da raça parda, melanoderma, pode protuir mais. Paciente branco, não aceita muita protusão. Agora na expansão, paciente braquifacial, face curta, aceita mais expansão. A face é mais quadrada, então você vai ter a tendência a ter um corredor bucal mais amplo. Paciente face longilínea, face longa, dórico, já não aceita tanta expansão, tá? Vamos trabalhar também com padrão e a morfologia de acordo com a raça, tá? Patrícia Lima perguntou, podia mostrar o rapaz na foto de perfil? Qual rapaz, Patrícia? Eu mostrei tanto caso. Vitor, esse Vitor aqui? Esse? Patrícia. Tá, você quer ver a foto de perfil? Ele é um paciente padrão 2, né? Você concorda, Patrícia? Ó, tá vendo aqui, ó? Né? Então, com o queixinho ali, que esse pescoço dele é muito pequeno, não faz com que o pogônio fique equalizado na linha vertical verdadeira, né? Aquela linha do Arley. Então, ele é padrão 2. Mas, e é comum nesses indivíduos padrão 2, numa relação de classe 2, ter o arco superior atrésico, né? Que a mandíbula está retroposta. E aí a gente tem que trabalhar essa parte de expansão. E sempre leva em consideração isso. Ele é um menino que tem, olhando a tela, um ângulo olímpico um pouquinho mais aberto, né? Uma tendência de mesoparadólico, né? Então, ele tem um corpo mandibular, ó, se a gente olhar, tá? Então, mas não chega a ser um erro de crescimento, tá? Então, aqui, eu não posso falar assim, não pode expandir nada porque ele é muito vertical. Não é, ele tem uma face mais longilínea, mas não chega a ser um erro. Pacientes longa, evite muita expansão. Paciente curta, aceita mais expansão, né?
Esse menino está com 13 anos, ok? 13 anos. O Gisele está perguntando isso, esse menino está com 13 anos. Tá? Então, todo mundo entendeu essa parte da expansão? Então, é forma do arco e sorriso, tá? Tem alguém perguntando aqui, esse caso não extrai, tá? Então, esse caso aqui, né, na nossa perspectiva, provavelmente seria um caso de a gente fazer uma disjunção, de repente nivelar a linha aceitando protusão e depois um protrator. Mas não vamos conversar especificamente desse caso. Vamos tentar pensar nessa metodologia de quando extrair. Então, a protusão eu já entendi, né, que só quais são os meus parâmetros, análise facial e mais inclinação decisiva como complementar na teleradiografia e quais as medidas que eu posso ajudar para me auxiliar. Não entender protusão labial como vedamento ativo. O cara pode ter um vedamento passivo, mas o lábio está muito protuso e ele tem queixa sobre isso. E a expansão, esses parâmetros que a gente conversou agora, ok? E agora vamos para o próximo tópico, né? Seguindo nessa linha dos quatro que eu falei lá. Então, nós já falamos de expansão, de protrusão, expansão e distalização. Distalização, existem algumas situações importantes a serem trabalhadas. Distalizar molar. Primeiro, o que você vai levar em consideração? Quantidade, né? Então, o que você deve avaliar? Idade e padrão de crescimento. E, antes disso, aqui eu escrevi errado aqui, características intra-arco. Né? É aquela aula que eu dei, né, que quem não teve ainda, a gente vai falar, tratamento da classe 2. Quando eu tenho um paciente que eu noto que os dentes superiores mesializaram, qual a característica que ele vai ter? Caninos e premolares mais angulados e molares mesializados com certo giro. É muito comum. Eu vou botar um caso aqui, onde eu tenho essa característica para vocês entenderem. Ó. Vai ficar bem explicado esse menino aqui. Tá vendo? Então, é um menino de bom crescimento, e olha lá, quando a gente olha o erro oclusal dele, a gente consegue notar que, por algum motivo, o arco superior dele migrou, tá vendo? Ele perdeu aqui, o canino está muito angulado, o premolar acompanhou a angulação, esse premolar não angulou tanto, e o molar migrou bastante para mesial com giro. A mesma coisa aconteceu do outro lado. Tá? Então, assim, eu tenho. Qual a característica que eu vou avaliar? Avaliar se o arco superior realmente mesializou, fez um movimento de mesialização. Como eu vejo isso? Angulações exageradas em caninos premolares e molar com giro. Né? É mais ou menos a característica que esses pacientes apresentam na maioria das vezes. Além dessa característica, eu vou analisar o que também? Eu vou analisar a quantidade que eu tenho de mesialização e a idade. Distalizar molar, o interessante é que seja feito nessa idade que eu demonstrei aqui agora. Esse menino, por exemplo, está com 12, 13 anos, ainda temos crescimento na borda posterior ali, na região de tuberosidade maxila. Então ele está em formação, tem o segundo molar irrupindo, tá? Então se eu empurro um pouquinho, distalizo o molar 2, 3 milímetros, vai ter um assentamento, uma posição óssea, tá? Então é interessante nos casos onde eu tenho uma idade boa para trabalhar, seria na fase de crescimento. Aí eu posso pensar na distalização. Outra questão, quantidade, no máximo meia classe 2, né, que seria mais ou menos 4 milímetros. Você não vai tentar pegar uma classe 2 total, né, para distalizar. E uma outra coisa, padrão de crescimento. O paciente meso e com tendência face curta ou braquifacial é mais aceitável se fazer distalização. Indivíduos dólico-faciais e face longa, que se você distalizar, vai rotar mais a mandíbula no sentido horário e você vai ter uma tendência a ter efeitos colaterais indesejados. Tá? Então, eu vou pontuar. Qual que seria o bom paciente para distalizar? Em crescimento, meso ou braquifacial, com uma quantidade de distalização pequena. Em um arco que eu notei que realmente existia uma mesialização de dentes superiores, com angulação de canino, pré-molares e mesialização de molar com giro para a palatina. Né? A mesial vai girando para a palatina e ele vai andando para a mesial. Tá? Então, se eu pudesse contraindicar a distalização seria em indivíduos dólicos longa, adultos, né? Seria o pior caso para você pensar nisso. Seria um caso que provavelmente seria interessante você caminhar, por exemplo, uma extração de 2 premolares superiores e distalizar os caninos e deixar o molar terminar em classe 2. E não tentar migrar
terceiro molar, que muitas vezes o cara adulto já tem terceiro molar, migra segundo molar, migra primeiro molar, e aí abre a mordida porque rota a mandíbula no sentido dourado, destrui molar, o cara já é adulto, já tem uma face mais vertical, então não é um caso para distalizar, né? Então notem esse menino como é que ele ficou bem. Por quê? Porque ele é braquifacial, olha a mandíbula dele, tá? Se eu pudesse desenhar e palpar a mandíbula dele, ó, ele é braquifacial, ele está na fase de crescimento, ele está com 12, 13 anos. Notem que ele só tem um segundo molar enruppido. E aí eu vou lá, coloco um mini implante e vou distalizar esse molar para arrumar espaço, ao invés de extrair. Por quê? Porque eu vou jogar esses molares para uma região de túber, onde está tendo a posição óssea. Né? Então, eu vou ganhando diastema e vou melhorando a relação cruzal do meu paciente sem pensar em extração para diluir aquele apeamento ou melhorar a classe 2. Tá? Olha lá. Olha a situação clínica que eu tinha e olha a situação clínica que eu gerei só distalizando molar, porque é um paciente adolescente, tem crescimento na região de túber, não tem terceiro molar já erupcionado, só o segundo, né? Tem a característica no arco de mesialização e é um indivíduo com tendência horizontal. Então, é um caso indicado. O menininho que a gente viu anterior, que a Patrícia perguntou, esse menininho aí, aquele menino, ele dá para distalizar o Vitor? Não dá para distalizar o Vitor. Né? Até que ele não tem uma relação de molar ruim, mas tem uma relação de pré ruim, ó, tá em 1/4. Eu jogo aqui, como ele tem um sentido um pouco mais vertical da mandíbula, não seria interessante. A idade é boa, mas o vetor de mandíbula não é. Né? Então, só se fosse muito pequenininho. Muito pequenininho não vai resolver o mapeamento. Tá? Então, de repente, eu posso fazer isso com o protrator à frente. Tá? Que seria uma outra perspectiva. Mas, entendeu? Então, não é um paciente tão ideal. Então, preciso individualizar minhas ações de acordo com o padrão, como morfologia facial. A gente trabalha durante o curso. Então, distalização é para indivíduos horizontais na fase de crescimento, em quantidade no máximo meia classe 2. Ok? Distalização de molar também gera espaço e foge da extração. Ok? Quarto passo, né? Então, a distalização. Vou olhar a característica intra-arco, ver se realmente me as zonas superiores, né? E esses aspectos aqui que a gente já acabou abordando. E a quarta situação seria aquela desangulação. Então, analisar se eu estou de frente a um apiamento que apresenta desequalização de ponto de contato com muita angulação de dente. A desangulação na nossa técnica, a gente quase sempre utiliza a desangulação com o auxílio de quebra de ponto de contato, um desgastezinho para você poder potencializar essa verticalização. Tá? Então, aqui, por exemplo, esse caso é um caso legal que dá para a gente notar, né? Se vocês já viram, é só para a gente olhar, olha como é que tem muita angulação, né? Envolvida. Então, eu posso quebrar ponto de contato e desangular. Olha esse premolar como é que está muito angulado, né? Isso vai me gerar mais espaço, ok? Então, é interessante a desangulação com desgaste, tá? Seria uma... Então, para isso, eu preciso ver se eu tenho o dente muito angulado, analisar a posição dentária, desequalização de ponto de contato e lançar a mão desse artifício. Né? A Juliana que está me perguntando se o paciente não tiver o segundo molar litoral, pode distalizar? Pode distalizar, tá? Ele está ainda para irrupir, pode distalizar, porque principalmente 10, 11 anos distaliza o molar, 4 milímetros, não tem problema nenhum. O segundo molar vai ser empurrado, ele já tem um eixo de irrupção mais distalizado realmente, e para vestibular, e aí vai ter a posição óssea e a gente vai irrupir. Os trabalhos de Riegels, a nossa experiência clínica, a gente nunca impactou um segundo molar porque distalizou o molar, nessa idade, porque tem a posição óssea, tá? Por quê? Porque a gente não distaliza 10, 15 milímetros, a gente distaliza 4, no máximo 5 milímetros, tá? Então, é indicado mesmo com apiamento. Desculpa, mesmo com... Segundo molar já irrompiu. Preciso botar aparelho no segundo molar? Não precisa botar aparelho no segundo molar. Pega no primeiro e empurra. Você viu esse caso clínico que eu mostrei agora. Né? A gente... A gente viu ali desse menino ó, que andou bem pra caramba, né? Olha lá como é que... Olha como que era 2, né? Classe, né? Que eu tô falando, gente. Classe 2 e olha lá como é que resolveu bem, né? Só com digitalização. E o segundo molar dele não impactou, né? O segundo molar dele foi caminhando junto. Aqui dá para ver bem que ele tem o segundo molar aqui, ó. Já está ocluindo, ele vai, efeito dominó. Você puxa o segundo, depois puxa o primeiro. Né? Vai, então a digitalização a gente pode lançar a mão. Pacientes em crescimento, que tem a característica dentária e mais horizontal. Vertical nem pensar.
vai abrir a mordida, ok? Então, a distalização seria essas regras. Vamos aqui só agora, queria que vocês me ajudassem. Só essa aula vai ficar gravada e depois vocês podem anotar com mais calma. Mas ó, só para a gente fazer um resumo. Protrusão, paciente sorrindo, e vou analisar a protrusão labial. Ver se tem vedamento forçado, se tem protrusão labial, e vou analisar a tele só para complementar. Borda posterior da órbita, inclinação incisiva. Em relação à linha 1.NA, que eu posso ver que vem na minha documentação na análise de USP. O normal é 22 graus, quanto mais inclinado, maior vai estar essa medida. E vou ver se isso é representativo na face. E está muito inclinado. Então, é um caso que não dá para me protuir mais. Está bastante protuído. Expansão, vou ver corredor bucal e o arco se é triangular ou não. Distalização, acabei de falar. E desangulação e desgaste, analisar essas referências que a gente conversou. Ok? E aí, dessa maneira, eu crio uma metodologia definindo se realmente o meu caso deve ser extração ou não. Então, eu peguei um caso. Dá para protuir? Não dá. Expandir, pouquinho. Distalizar, nem pensar. O cara é vertical. Mapeamento, severíssimo. Tem dente angular? Não tem. De extração. Não tem nem o que pensar. Né? Extração. Uma outra coisa que gera muita indicação de extração também é a protrusão dentária, né? Aquela inclinação, né? Então o cara não tem apiamento, mas está com o dente muito protuso. Eu acho que esse caso aqui, né, é um caso grave, né, que mostra que já vi inicial, lá que caso, né? Então você vê, ela veda o lábio, força, maior coqueando o nasal fechado, né? Então ela tem queixa, é evidente que vai ter queixa. Você vai olhar na tele e vai ter mordida aberta, porque a inclinação é muito exagerada. E se a gente passar o lápis aqui e analisar a inclinação do longo eixo desse incisivo aqui, ele vai estar bem lá atrás da borda posterior da órbita. Se a gente passar um ponto NA, vai ter uma abertura mais de 40 graus. O normal seria 22, né? Então, está visível que esse caso tem muito apeamento? Não tem muito apeamento, mas vou ter que extrair. Por quê? Porque eu preciso diluir, desinclinar para levar esse perfil labial a uma posição, a um perfil mais adequado e, além disso, fechar a mordida. Então, é um caso que eu não tenho muito apeamento, mas o que vai me chamar a atenção para a extração? O grande grau de protusão dentária gerando uma protusão labial muito grande, gerando uma desagravidade facial. Então, quando que eu vou extrair? Qual o caso melhor para extrair, né? Vamos dizer assim, o caso que eu tenho apiamento severo, aonde eu não posso nem expandir muito, nem protuir, nem desangular, nem desgastar. Ou eu tenho muita protusão dentária e também não posso lançar a mão nesses artifícios que a gente aprendeu na nossa técnica. Aí eu vou partir para a extração, né? Fora desses aspectos, não. Então, sempre quando eu pego um modelo que está muito apinhado, eu faço esse raciocínio. Sempre quando eu pego um modelo que está muito apiado, eu faço esse raciocínio. Puta, tem muito apiamento. Eu não penso logo extração, eu olho para a face, peço para sorrir e vejo a inclinação incisiva. Vejo o corredor bucal, vejo se eu posso distalizar, vejo se eu posso desangular. E aí sim eu vou definir se o caso é extração ou não. E todas essas, você viu? Quando eu falei de protusão, eu falei de padrão, falei de raça. Quando eu falei de expansão, eu falei de padrão, de raça. Quando eu falei de distalização, eu falei de padrão, né? E a desangulação não, que é uma coisa pontual, é característica dentária, posicionamento dentário individual. Tá? Então, essa ideia que a gente vai demonstrar, ela é muito importante. O Ângelo aqui está me pedindo para demonstrar esse caso dessa menina aqui. Eu tenho esse caso da menina, mas eu não baixei aqui nesse aplicativo que vocês estão assistindo. Eu teria que agora puxar, mas esse caso vocês já viram em aula. Esse caso ficou muito bonito, essa menina. A gente extraiu 4 premolares e nem usamos ancoragem, mas fomos levando os dentes, inclinando devagarzinho. Pô, ela ficou muito bem, muito bem. Mas aqui eu acho que eu não vou ter como mostrar. Não vou ter como mostrar agora aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu tentar aqui rapidinho. Acho que eu consigo sim. Vocês já viram aqui, mas de repente não. Aqui, eu vou ver. Já ver se vai dar certo aí. Eu vou espelhar. Vou espelhar a tela no meu computador para vocês. Espera aí, deixa eu só lembrar aqui. Aqui, espelhar essa tela. Hã? Não, foi essa não, Paulão. Foi essa não. Essa é uma menina de Bauru. Deixa eu
Rapaz, Jean, cara. Tô lembrando aqui. Deixar aqui. Exibir tela do meu computador, acho que é isso. Não, não é não, cara. Área de trabalho. Tá carregando aí, gente, rapidinho, só para mostrar aí. Tá ele não, né, Paulo? Ian. Foi? Vou abrir uma aula aqui. Abre mais. Conseguindo não, cara. Tentar em tela cheia, se vai. Oi? Deixa eu ver lá agora. Dá para ver aí, pessoal? Foi? Abri. Tá vendo aí, pessoal? Então, assim, só que está indo quadro pré-molares. Então, ela não tinha forte apiamento, mas tinha necessidade para protusão. Acho que são as duas principais indicações, protusão labial e forte apiamento, quando você não pode expandir, protuir, nem distalizar, por esses motivos que a gente conversou no dia de hoje, né? As principais indicações. Então, o que eu vejo as pessoas estão começando, os alunos vêm me mostrar, tá? Que eu acho que é que a gente tinha que fazer um sumo aqui agora, um resumo. Olhar para o apiamento já, né? Muito apiamento. Então, olhou para o apiamento, leva para a face, avalia a protusão, expansão, padrão, é um padrão que aceita expansão, é um padrão que não aceita, aceita um pouquinho mais ou não. E sempre em dúvida, protui um pouquinho, expande um pouquinho, depois verifica a extração. Aí eu não sei se vai dar ou não vai, né? Vai dar ou não dá. Faça primeiro os movimentos, se necessário, depois você extrai. E as mães e os pacientes entendem, olha, a gente vai tentar não extrair, fazendo um movimento tal, tal, se não der, a gente vai precisar fazer extração. Então, acho que é essa metodologia que eu sempre uso. Então, não existe, eu vou aprender mais cefalometria, vou estudar análise modelo, discrepância do modelo certinho, aí eu vou ficar mais seguro para extrair. Né? É claro que a análise de modelo é importante, você conseguir, eu estou com 8, 9 milímetros, realmente é muito severo, mas no olho, na análise morfológica do modelo, dá para ver quando você tem um mapeamento muito severo. Só que você precisa analisar as características dentárias, se tem muita angulação, né? Toda essa história que a gente está falando. Você pode protuir, se o padrão aceita, né? E é claro que nesse início, vocês vão precisar maturar mais isso com a vivência, com mais casos clínicos. Então eu brinco quando o Ronaldo me fala, pô, a turma falou isso. Eu falei, até hoje a gente tem dúvida em certos casos. Pô, será que ele extrai nesse caso ou não? Né? Isso é comum, isso aí as coisas vão maturando com a experiência que vocês vão gerar, né, em cima de atendimento. O que eu acho mais importante é eu entender que eu tenho que formular essas perguntas. Vi um apiamento severo ou uma produção severa? Formular essas perguntas. Posso protuir? Posso expandir? Posso distalizar, né, desangular e desgastar, né? Então é isso que é o importante. Como é que eu vou responder se eu posso protuir? Usar essa metodologia que eu falei. Expandir, mesma coisa, né?
Então, quem quiser, depois é pegar essa aula gravada, sentar com calma e ir anotando as partes principais dela, fazendo um sumo para usar no consultório. É sempre assim, quando eu tenho dúvida se eu tenho que extrair ou não. Usar essa metodologia, essa sequência. O André está perguntando aqui, não tem como usar as medidas da discrepância. Então, André, existem estudos que mostram que a cada 5 graus que você protui o incisivo, você ganha 2 milímetros no arco, mais ou menos 3, tá? Mas isso é média, né? Depende do tipo de movimentação que você vai fazer. Então, é difícil. É difícil você precisar, se você vai conseguir fazer uma quantidade de protusão que vai gerar um mapeamento, sei lá, XYZ, 4, 5 milímetros, tá? Mas a protusão gera bastante espaço. Tá? É mais ou menos nessa quantidade que eu estou falando. Um pouco de protusão gera mais ou menos em cada N arco 1 a 2 milímetros. Você vai variar de 2 a 4 milímetros de protusão. E com a experiência clínica você gerando protusão, você vai analisando a quantidade de espaço que você vai ganhando. Mas não existe uma metria exata, né? Porque depende da forma do dente, depende de vários fatores. Como você vai processar essa inclinação. Né? Às vezes o dente está muito reto inclinado, você vai fazer mais um movimento pendular, aí você ganha mais espaço. Então, existem alguns fatores. Então, é difícil. A gente não trabalha nessa metria, né, certinho. Então, assim, está reto inclinado? Bota o incisivo na posição e avalia a quantidade de espaço que você vai gerar com esse movimento. Mas não existe uma situação métrica, né? Mas é mais ou menos isso, se você olhar na literatura. Cada 5 graus de protrusão, você gera 1 a 2 milímetros em cada N arco. Né? Então, você gera de 2 a 4 milímetros na região anterior, aí, de canino a canino. Né? O que vai se espalhar para o arco todo, de mesial, de molar a mesial de molar. Uma outra questão importante, né, definindo a extração, é aquela regrinha que eu passei na aula de extração, né, que nós vamos trabalhar nesse espaço aqui que a gente está gerando. Esse webinar vai ser sempre a gente maturar mais ideias, sedimentar mais conhecimento. Então, a gente pode usar num novo tempo essa questão daquela regrinha que eu já falei na aula de extração. Definir que o caso está muito apiamento. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. É extração e eu tenho que pensar em extrair os dentes certo para que o caso termine engrenado. Então, se ele é classe 1 de um lado e classe 1 do outro, possivelmente 4 extrações. Se ele é classe 2 com mesialização de dentes superiores, possivelmente só extração no arco superior. Se ele é classe 3, com migração de dente muito forte dos dentes inferiores para frente, só dos dentes inferiores. Se ele é classe 2 só de um lado e um do outro, extrai só o superior do lado classe 2 e no lado que é classe 1, extrai 2 premolares, superior e inferior, para você manter a relação de classe 1. Então isso a gente pode falar no segundo tempo, que são aquelas regrinhas para você não extrair o dente errado e entortar a boca do cara. E são aqueles parâmetros que a gente tem de linha média, posição que eu quero do canino final e posição que eu quero do molar. Né? E aí você define quais os dentes que a gente vai extrair. Hoje eu fiquei mais preocupado, que eu vejo muito quando os alunos vão me mostrar caso, ele está vendo um apiamento severíssimo e ele não sabe se ele tem que extrair ou se ele pode tratar sem extração, né? E aí os parâmetros que você tem que ter são esses 4, usando essa metodologia que eu falei. E aí no segundo tempo a gente pode trabalhar essa questão de mostrar alguns casos e fazer essas regrinhas, né, da classe 1, classe 2, classe 3 e unilateral também, né? E depois falar de mecânica, né? Também mecânica, como é que eu faço a retração, quais são os erros mais comuns, a gente pode fazer também um outro tempo desse. Na realidade, a maioria das turmas a gente está trabalhando isso 2, 3 dias, né? Dá a primeira aula de extração, no final do curso as pessoas pedem de novo de extração. Agora, tem que entender assim, Marcelo, igual que o André está me posicionando aqui, Marcelo, tem como uma metria, né? Na nossa visão e na nossa filosofia, a gente não trabalha com uma metria. Por quê? Porque nós estamos na área de biologia, então existem vários fatores. Então, eu vou proteger um pouquinho, eu vou observar, vou conversar com o meu paciente, vou analisar se está indo bem. Pô, proteir um pouquinho, o paciente está se achando bicudo. Eu achei que também foi demais, não gerei espaço nenhum. Por extração, parou, extrai, tá? Então, é morfológico o nosso trabalho e a nossa linha. Então, assim, se eu quero uma metria que me dê uma absoluta certeza,
É difícil na ortodontia porque a gente trabalha com forma, né? Com morfologia. E essa é a nossa filosofia no curso. Então, eu tentei dar parâmetros aqui morfológicos que levem a vocês a destrinchar a ideia de extração. Alguém tem alguma dúvida a mais aí que eu possa ajudar para a gente encerrar? Alguma dúvida? Pessoal, não repara hoje não aí, porque eu tô aqui essa noite peguei uma gripe ferrenha, não dormi nada. Se minha voz está assim, tô com febre, mas tô aqui porque é o nosso compromisso, a gente já combinado. Só não repara o cansaço. A Patrícia está aqui tá perguntando, será que você poderia repetir a regrinha? A regrinha de quando extrair, não é isso? Ou a regrinha da classe? Quais os dentes? As duas. É boa, Patrícia. Pode ser. Ó, então vamos só revisar. Protrusão. Vou analisar o paciente no sorriso. Aquela imagem lateral do paciente sorrindo é interessantíssima, né? Que você consegue, que eu mostrei aqui, daquela menina. Então, você consegue avaliar a inclinação decisiva, conversar com o paciente se isso é representativo. E só como complementar, usar um ponto NA e a borda posterior da aorta, para complementar. Por que eu estou falando isso? Você pode ter um paciente que está protuso no osso e você olha na face e não está pedindo extração. É uma protusão que está sentando bem no lábio, é uma protusão que está dando bom suporte de lábio e você não vai extrair. Por quê? Porque o recurso principal é a face, não é a cefalometria. Né? Então, em protusão seria isso. Expansão, formato triangular, ou seja, primeiros e segundos molares muito vestibularizados em relação aos pré-molares e caninos. Então, é um caso que aceita um resgate de forma, você levar para um arco mais parabólico. E, além disso, sorriso, avaliar o corredor bucal. Né? Então, no sorriso, você avaliar. O cara sorriu muito, está uma distância muito grande da vestibular dos dentes posteriores para a mucosa jugal, aceita expansão. Agregar isso, paciente melanoderma aceitam mais protusão, paciente branco aceita pouca protusão, pacientes braquifaciais aceitam expansão, pacientes com rosto muito longínquo, até com erro de longa, não aceita muita expansão. Né? Agregar essas informações do padrão e da morfologia facial. Distalização, indivíduo em crescimento, meso ou braquifacial, com quantidade no máximo meia classe 2. Não vou tentar uma classe 2 total, adulto, facilongo ou dólico facial. Loucura. Eu vou ter que levar terceiro molar, segundo molar, primeiro molar para uma área que eu não tenho osso. E nem vou ter formação, a posição. Tá? Então, distalização de molar é indicado nos casos adolescentes, que eu ainda vou ter crescimento, meso e braquifacial. Porque quando eu levo o molar para distal, eu vou abrir o fulcro e a mandíbula vai rotar no sentido horário, vou instruir. E aí eu tenho tendência a retroposicionar o pogônio, né, e gerar mordida aberta. Tá? Então, distalização são essas regrinhas. E desangulação, analisar se eu tenho nesse apeamento muitos dentes angulados. E sempre entrar desangulando com desgastezinho, quebrando o ponto de contato. Seja com lixo ou com uma broquinha quando eu quero um pouco mais de espaço. E aí eu entro com brackets adequados, lace back, aquela história toda que a gente vem aprendendo no curso. Para que eu possa ir verticalizando os dentes e gerando mais espaço. Elástico de classe. Né? E aí eu vou verticalizando os dentes. Aí termina a regrinha de quando extrair, né? Definido. Então, via o apeamento severo ou protusão, posso protuir, posso expandir, posso distalizar, posso desangular. Eu vou responder dessa maneira que a gente conversou. Tenho que extrair, não tem jeito, né? Não dá para fazer nada disso, apeamento é severo, a protusão está severa, vou extrair. O que eu tenho que ter em mente? Se eu estou com um caso, classe 1 de molar e de canino encaixado, com linha mediana coincidente, né? Provavelmente para eu manter a simetria e a classe 4 premolares, 2 superiores e 2 inferiores. Tenho classe 2 de um lado só. O lado que é classe 1, para manter a classe, eu tenho que tirar a dente tanto em cima quanto embaixo. E o lado que é classe 2 só no arco superior, para levar o canino para trás e encaixar em classe 1.
A classe 3 de um lado só também, o mesmo raciocínio, só o arco inferior que extrai. E caso ele tenha mesialização severa, classe 2 para mesialização de dentes superiores, 2 premolares superiores quase sempre é interessante, que é aquele cara adulto, longilíneo, que você não pode distalizar molar, já está com a classe 2 enorme, não dá para avançar a mandíbula, né, os dentes inferiores, aí você tira 2 premolares e leva o canino para a relação de classe 1, um molar, termina em classe 2, usando aquele tubinho para terminar em classe 2. Isso a gente pode usar um outro tempo para passar essa regrinha. Mas basicamente seria isso. Lado que é classe 1, 2 premolares. Lado que é classe 2, premolar superior. Lado que é classe 3, premolar inferior. Né? Assim, bem grosseiramente seria isso. Consegui responder, Patrícia? Alguém tem mais alguma dúvida? Queria saber de vocês se todo mundo gostou, achou que foi proveitoso, valeu o tempo aí dedicado aí, né? Que a gente sabe que à noite a gente está sempre cansado, e isso aí que deve ter sido um esforço para vocês participar também, mas eu acho que é engrandecedor para o nosso curso e para vocês clinicamente, né? Nosso objetivo é que vocês saiam cada vez melhor do curso e quanto mais a gente repetir os conhecimentos, por mais que a gente não leve certeza para vocês nesse início, né? Mas você vê, ontem eu tive o prazer de assistir a professora Daniela Garibe e a conversa lá, né? Era essa, né? Pô, então, olha só, esse cara, né? Então, muita forma, né? Muitos casos que, né? Então, ela estava até falando que na maioria dos lugares no mundo eles tratam fissurado com quadrihélice. No Brasil, a gente trata com disjunção. Os resultados são muito parecidos. E por que a gente trata com disjunção e eles tratam com quadrihélice? As diferenças são pequenas. Só que, às vezes, a dinâmica de atendimento faz com que um ou outro grupo atenda de maneira diferente. Por exemplo, no Centri, as pessoas vêm de muito longe. Então, se fosse com quadrihélice, todo mês tem que ficar abrindo quadrihélice. No Centri, na realidade, eles acompanham os pacientes de 2 em 2 meses. Aí a disjunção com a expansão rápida é melhor. Então, assim, quer dizer que com quadrihélice ela está certa e com a expansão, com a disjunção está errado? Não, são perspectivas muito parecidas que vai levar quase ao mesmo resultado. Então, isso vai acontecer na clínica de vocês, tá? Então, não fica pilhado com isso. Puta, extraí, achei que poderia tratar de outra maneira. Pode. Eles têm vários casos que eu boto na aula de extração que é do professor Aquilê, que eu não extrairia. E que eu acho que ao final ele terminou bem pra caramba. Por quê? Ele diluiu bem o apeamento, não inclinou muito para trás, perdeu pra caramba a ancoragem, né? Por quê? Porque ele tem um olho clínico. Ele viu que se ele jogasse o dente muito para trás ia prejudicar o perfil. E nem por isso foi tão nocivo para o paciente assim. Tá? Então, assim, existem mais de um caminho, mais de uma opção na ortodontia. Né? Só que vocês resolveram fazer um curso num lugar que não gosta de extrair muito. A nossa filosofia não é extracionista. Tá? Mas não quer dizer que. E a gente tem um motivo para isso, tá, gente? Presta atenção nisso. Vocês vão extrair no consultório. Comecei a fazer continha, vi que você falou metricamente, o apeamento está grande, e bum, extraiu. Aí vê depois que você extrai, nivela e alinha tudo, tá aquele espação no premolar lá para você fechar, sem deteriorar o perfil. É brabo, a gente já fez muito erro assim, é complicadíssimo. Por isso que hoje a gente tem mais parcimônia, tenta ensinar essa metodologia para vocês. Tá? Desculpa que eu falo pra caramba, mas obrigado pela presença de todos. A galera que botou a mão botou foi bom, eu fico feliz. O pessoal da turma 18 aí pediu esse tema também, vocês gostaram aí? O André é da 18, né? Tem mais gente da 18. O pessoal gostou, foi tudo bem? Beleza, André. Então a gente gente, vai se falando, a gente vai marcar uma nova data no mês que vem também. Vou falar com a Adriana para falar com bastante antecedência. E aí vocês podem botar no grupo da Adriana, ou até aqui agora, quem quiser também. Ah, Marcelo, fala sobre o tema tal. E aí vamos a partir do próximo agora, vamos falar mais de caso clínico. Eu vou botar o caso clínico na tela, a gente vai conversando sobre o caso, como é que ele evoluiu, ou pega outro caso parecido e bota, tá? A gente vai falando só de caso, que essas telas só com informação é chato, né? Hoje eu resolvi fazer assim, porque eu queria bater nessa metodologia, tá? E como é que você vê para produzir, expandir, tá bom? Mas a gente vai trabalhar só com caso, vai ficar mais dinâmico. Tá? E eu vou mostrar o caso sem estar tratado, como é que a gente poderia fazer. Vou pegar um caso similar que a gente já tratou e mostrar no final como é que ficou. E aí eu vou abordar isso, Paulo. Vamos botar isso aí no tópico, então, exo de incisivo inferior também. Ah, inclusive aqui, deixa eu mostrar um caso para vocês rapidinho. Puta, caraca, todo mundo já cansado, hein? O cara é uma mala desgraçada, tá querendo demonstrar um outro caso aqui, pelo amor de Deus.
Aqui, ó, esse caso aqui é legal, cara. Aí, olha que caso interessante, hein? Dá uma olhada aqui, cara, olha só. Falando de extração de incisivo. Aqui, ó, tá vendo? Então, quando eu olho esse paciente, você vai perguntar, Marcelo, esse paciente aqui eu botei na aula, né? O professor doutor Leonardo Camargella que tratou. O Leonardo me passou esse caso e eu falei assim, Leonardo, cadê a teleradiografia desse caso? Nem perguntei. Não tenho a tele dele, não importa a tele nesse caso. Por que não importa a tele nesse caso? Porque quando eu olho para ele, nessa imagem, eu já noto que os incisivos superiores estão um pouco reto inclinados. O ângulo nasolabial está aberto, eu acho que eu posso projetar. Aí quando eu olho essa imagem aqui, ó, fica nítido, tá vendo? Os dentes estão inclinados para trás. Aí eu olho aqui na boca, olha lá, ó, tá? E aí marcou um forte apiamento inferior. Então como é que eu vou tratar esse apiamento? Muita angulação de canino. Como é que eu vou tratar? Protuíno superior, desgastando inferior e desangulando, e protuíno um pouquinho incisivo. Olha quantas coisas que eu vou fazer que a gente conversou hoje. Vou protuir, expandir, eu vou não. Por quê? Porque a forma do arco é boa, concorda? Tá na linha, ó. Agora, protusão, vou fazer. Desangular, vou desangular. Desgastar, vou desgastar. Distalizar, não vou. O cara é adulto, está em classe 1 encaixado. Ah, mas o resto eu vou propor isso tudo. Poderia ser um caso de extração incisivo? Não, cara, porque a face não está me pedindo, tá? Eu não preciso nem olhar a tele. E se eu olhar a tele, eu vou ter quase certeza que está com ângulo interincisivo aberto, entendeu? Então, e o cara é adulto, né? Já tem uma condição periodontal é boa, mas já está mais, né? É uma odontologia mais individualizada ainda. Já tem coroa, amálgama pra caramba. Dá uma olhada aí. E olha lá que legal, ó. A alcinha de protusão, né, ela é magnífica. André, quanto que eu vou protuir? Cara, eu vou protuindo e vou olhando pro rosto dele. Olha como é que a sobremordida ela tá diminuindo. E eu vou vendo. Isso é clínico. Eu vou olhando, posso protuir mais um pouquinho. Ih, pô, agora, né, se eu jogar mais, o cara vai ficar bicudo. Cara, assim que eu chego num fio mais adequado, vou desgastar aqui embaixo, olha lá, desgastou aqui embaixo. Vou entrar com elástico de classe 3 para começar a verticalizar esses dentes. Ah lá, verticalizou, o apeamento inferior vai se tornando menor, porque eu estou verticalizando. Desgasto ainda um pouquinho mais a região de incisivo, e aí eu vou aceitar um pouco de protusão para acabar de curar essa sobremordida por essa reta inclinação que acontece no arco inferior também. Olha lá agora, ó, gerando a protusão. E olha lá, o overjet ficou justo. Protuo mais um pouquinho em cima. Vou abrir na mola mais um pouquinho em cima se eu achar que dá. E vou lixando embaixo e aceitando um pouquinho mais de protusão. Olha como é que o arco inferior agora, olha que forma interessante do arco inferior. Ó. Ele era um arco inferior quadrado, né? Lembra no início? Ele era um arco inferior bem quadrado, ó, aqui até no meio do tratamento, é um arco quadrado pela reta inclinação. E agora eu faço um arco bem mais interessante, né? Porque eu gerei uma protusão. E olha lá agora como é que ele está ficando melhor. Estou tendo até que usar, né? O Léo tem que usar até um chainzinho para acabar de ajustar o espaço. E olha que sobremordida legal agora, 2 a 4 milímetros, que seria o normal, né? E aí, Paulão, extrai incisivo inferior? Não vou extrair incisivo inferior. Por quê? Porque eu tenho muita reta inclinação. É um caso que aceita a protusão. Quem também falou isso? A face. Olha agora essa imagem está distante, mas dá para a gente notar que agora o incisivo está mais bem posicionado. Toda vez que o incisivo está reto inclinado, ele vem parar aqui embaixo no lábio inferior. Quando ele está bem posicionado, ó, ele faz o arco mais distante no lábio inferior. E olha o ângulo nasolabial. Fechou um pouquinho, mas está legal. Está sentando mais, está tendo mais volume, o que é interessante para a idade, marca menos os sulcos. Eu acho lá, sulco nasogeniano, mento labial, eu acho que agora ele está melhor, sem distração. E vamos fazer uma comparação, ó, eu acho que o tecido está mais esticado. Por quê? Porque é um caso que aceita forte protusão. Tinha muita angulação dentária. Então eu entrei com desgaste, desangulação e protusão. Né? Então eu fiz essa combinação. Aí eu te pergunto, e se tivesse chegado a uma medida aí, o rapeamento era tão severo que já te saía extraindo? Com certeza não trataria esse caso em 14 meses, como o Léo Camardella tratou. Ia tratar no mínimo 40 meses, 3, 4 anos de tratamento. No mínimo, um cara com uma idade dessa. Você extrai 4 premolares, faz retração, o dente está reto inclinado. Você vai ter que posicionar o dente primeiro numa inclinação melhor, para depois você levar ele para trás. Claro que você vai levar muito mais tempo. Né? E o que definiu a extração? Não foi medida nenhuma, foi a face. Né? E aí eu vou gerenciando isso. Lembrei desse caso que eu tinha colocado aqui. Tudo bem, gente? Acho que esse aqui foi rápido, mas foi legal. Todo mundo aí gostou? Caso interessante, né? Que poderia puxar para uma exo de incisivo inferior, né? Pelo mapeamento que ele tinha inferior. E não, né? Porque a reta inclinação superior é grande, né? Vai lá, se a gente olhar no início, né? Poderíamos pensar nisso.
Ah, pô, indicado para extração incisiva, né? Caninos encaixadinho e molar encaixadinho, mas a reta nasceu é muito grande, né? Então não vale a pena. E a idade, né? Condição periodontal. Gente, obrigado aí por todo mundo aí ter participado. Fico muito feliz, estou muito feliz com esse projeto. Eu acho que a evolução é isso mesmo, a gente olhar aí, vocês em casa, a gente aqui, né? Porque trânsito, porrada de coisa, é uma merda, né? E aí a gente vai sedimentando por aqui, tá? Aqui, um abraço a todos, até a próxima. E a Adriana vai marcando com vocês, tá? Muito obrigado aí por tudo. E vamos colocando o tema com a Adriana também, tá? Valeu. A grita, já mandei um Benegri para dentro desse melhor. Gente, tudo de bom para vocês. Vou encerrar a sessão aqui. Abraço. Vou terminar, hein, Jean.